Economia é com ela, Juliana Rosa. Opa, que a minha imagem tá meio esquisita aqui. Eu fechei a tampinha do computador, agora eu apareci. Juliana Rosa, é impossível a gente não falar de consequências para o Brasil da guerra, né? Que ainda não começou a guerra em si, mas eu queria te ouvir. O que a gente já pode contabilizar de consequência e o que o mercado está olhando? Boa tarde. Tudo bom, Ineg? Boa tarde para você, para a Débora, para o Fábio, para o Oi. nosso ouvinte. Olá. Então, a gente está vendo, Ineg, que hoje o petróleo começou a cair. Ainda tem muita incerteza, porque ontem o petróleo subiu 4% e agora estava caindo em torno de 0,5%, né? Então sobe 4% e cai 0,5%. O que a gente vê é que você tem ainda muita incerteza, mas uma visão de que talvez não seja algo que tenha efeitos tão fortes como, por exemplo, a guerra da Ucrânia, quando a gente, de fato, sentiu aqui no Brasil, inclusive, né, disparada de preços de fertilizantes, né, que acabou encarecendo o preço de alimentação e tal. Então, é uma visão que, nesse momento, esse olhar de que é algo que está mais localizado. Agora, claro que a gente não sabe se, de fato, isso pode ser amplificado, principalmente quando se fala ali no potencial que se tem daquela região, ali no Oriente Médio, tem o envolvimento que é o que se teme, né, que possa ter um envolvimento do Irã, e o Irã é um produtor importante de petróleo. Além disso, tem a questão do Irã ser um país que tem sido importante para equilibrar aí a oferta de petróleo no mundo. Nesse momento em que a Arábia Saudita e a Rússia estão segurando a produção, né? Então já tinha um movimento de alta do petróleo, o Irã tem feito uma espécie de contraponto aí da oferta global de petróleo. Agora, mais do que isso, o que hoje mais se tem é que a entrada do Irã algum envolvimento, né, do Irã ali diretamente nesse conflito possa levar a uma interrupção ou parcial ou total do trânsito dos navios ali no Estreito de Hormuz, que é ali a região crucial onde passa cerca de 20% do petróleo mundial. Então, é muita especulação ainda, né, Iné? É claro que fica todo mundo inseguro, porque a gente já tem um ambiente inflacionário que é uma preocupação mundial. Estados Unidos, né, a gente vem conversando sobre isso, vem tendo dificuldade de puxar a inflação para baixo, e aí um aumento de combustível nesse momento não seria boa notícia. Para a gente, a questão principal é o impacto que poderia ter no diesel, mais até do que a gasolina, porque a gente é muito mais dependente da importação do diesel. Então, quase 30% do diesel aqui no Brasil é importado. Então, acaba que um efeito de alta muito forte de petróleo acaba tendo impacto muito forte aqui também. Não tem como segurar por muito tempo, né? Caso seja algo que perdure por mais tempo. Então, a gente precisa entender ainda o quanto que é uma questão passageira, mais localizada, que hoje, pelo que a gente olha nos mercados, é a visão que predomina, e o quanto, no fundo, a gente não tem certeza, né, do que de fato vai acontecer ali. Então, um fator de tensão, certamente. Bom, todo o episódio, né, que acontece no Oriente Médio é uma tragédia. A gente falava sobre isso ontem. E como ainda a gente não tem os contornos, então você pega, por exemplo, a guerra na Ucrânia, já tem um ano e meio, o efeito sobre importação de fertilizantes, o efeito sobre o fornecimento de gás para a Europa, os países todos já se aprumaram de alguma maneira, já estão pensando em alternativas. Há uma discussão enorme no mundo hoje sobre as cadeias globais e como o processo de globalização
e como o processo de integração do mundo é algo que tem que ser olhado de um jeito mais fatiado, porque a circulação de mercadorias, ela não é o que se imaginava que aconteceria quando se falava na globalização de uma forma geral. Daí porque a gente ouve a expressão reshoring, né? Ou seja, no fundo, a volta de indústrias para um lugar mais próximo do centro de consumo, do centro de produção, não ficar tão afastado. Então tem uma mudança e uma discussão estrutural que começou a partir do 11 de setembro, né? Por causa do terrorismo e também em função da China e a concentração da China. Então, seja por razões econômicas, seja por razões políticas, seja por razões geopolíticas, o mundo e a economia se redesenha, né, Juliana? E a gente tem, nesse episódio lamentável, horroroso, mais um motivo para o Brasil pensar em redesenho e em reposicionamento, não é isso? Exatamente. A gente não pode ficar dependendo do cenário internacional. A gente precisa andar com as próprias pernas. Então, o mundo agora está jogando contra ao crescimento do Brasil. A gente fica torcendo sempre para as coisas darem certo lá fora para que a gente possa surfar essa onda. Mas, enfim, o cenário lá fora tá ruim, né, Eneg? A China crescendo bem menos. Hoje, de novo, né, com informações do setor da construção também, tendo problemas, as empresas, para poderem honrar suas dívidas. O negócio ali está esquisito. Estados Unidos hoje, todo mundo está acompanhando cada discurso. Hoje tiveram mais discursos do Banco Central dos Estados Unidos que vão na direção de que pode até ser que eles não precisem subir os juros agora. Enfim, parece que eles estão fazendo um discurso um pouco mais ameno, que a inflação está cedendo, mas, enfim, daqui a pouco eles podem mudar de ideia, né? E a gente hoje está surfando numa leitura que é mais positiva. Olha, o dólar agora está com uma queda boa, viu? Está a R$ 5,06 nesse momento. Mas daqui a pouco pode virar. Então, se a gente ficar dependendo do mundo, a gente vai ficar sempre numa situação de muita insegurança. Então, a gente tem que ter ali o mínimo, né, do dever de casa feito, porque é claro que sempre tem altos e baixos, tem ciclos, a economia vive de ciclos, né? A gente também está num ciclo positivo e daqui a pouco aquele ciclo termina e a gente nesse momento está num ciclo de baixa. Está todo mundo crescendo menos, está todo mundo ali tentando ainda reorganizar a economia depois de guerra, depois de pandemia. Agora vem essa outra questão. Então, o grande desafio do Brasil, como sempre, é a gente poder estar bem em qualquer situação, em qualquer ciclo. Às vezes melhor, claro, né, quando o ciclo é favorável, mas temos que continuar bem, mesmo quando o ciclo não é favorável. E a questão é que a gente acaba ficando muito vulnerável sempre. Aquela frase, lembra, né, que a gente estava até caindo em desuso, e você vê que voltou aquela frase que os Estados Unidos espirram, o Brasil pega uma pneumonia, né? Estava caindo meio em desuso e tal, não era tão assim, mas você vê agora os Estados Unidos deram um espirro e o mundo todo virou de cabeça para baixo. A gente, né, viu o dólar indo para 5,20. Então, mudou completamente o cenário, não foi uma gripezinha, né? A gente, de fato, teve uma mudança de cenário que impactou muito a gente agora. De novo, se a gente tiver com a nossa casa arrumada, o dólar volta para baixo dos 5. Tem essa chance, se fala isso, que a maior parte é uma piora internacional, mas também tem o fato de que o Brasil tem as suas inseguranças, né? Vai equilibrar as contas públicas, vai ser um governo comprometido com reformas estruturantes, com reformas que de fato vão trazer mudanças ou fazer um puxadinho, né? Então a gente não pode viver de puxadinho, a gente tem que viver na nossa casa estando muito bem arrumada, porque nesses momentos o Brasil acaba ficando blindado, né? Diminuindo os efeitos dessa circunstância que a gente mais uma vez vive nesse momento, que é a incerteza em relação ao que vai acontecer no Oriente Médio. Ali, quem souber, né, Eneg, nessa discussão, vai ficar rico, né? Porque é difícil saber o que vai acontecer. São tantos atores ali envolvidos, né? Há tanto tempo, né?
Pois é. Vamos acompanhar, a economia é com você, Juliana Rosa. Obrigado. Um beijo, obrigada.